Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. O livro da reversão do destino. Parte 14. Capítulo 154. 10 anos se passaram num piscar de olhos. Su Shen e a Santa Lin Vantan deixaram uma carta para Lin Shangshen. Lin Shangshen segurou o envelope. Ele iria descer a montanha e começar sua própria vida. No penhasco, Su Shen e a Santa observaram a partida de Lin Shangshen. A Santa Lin Vantan preocupou-se. Marido, é realmente bom fazermos isso? Shangshen sofrerá muito. Su Shen disse calmamente. Estas são todas coisas que ele precisa vivenciar. O ponto de partida dele é alto demais. Ele precisa de temperamento. Quando o grande mundo se abrir no futuro, ele também terá um lugar. O que pertence a ele, eventualmente lhe pertencerá. Ao ouvir isso, a Santa Lin Vantan não disse mais nada. Ela sabia que Su Shen ainda se importava profundamente com a criança. Os dois partiram e retornaram para a Montanha da Queda da Terra, onde Su Shen começou a cultivar em reclusão. Meses depois, em uma cidade antiga, Lin Shangshen encontrou a primeira grande crise de sua vida. O pingente de jade em seu corpo foi cobiçado por um jovem mestre de uma grande família da cidade. O corpo físico de Lin Shangshen era forte, mas ele havia cultivado por pouco tempo. Seu cultivo no reino da convergência de espírito não era páreo para o guarda-costas no reino do padrão espiritual ao lado do jovem mestre. No penhasco, forçado a uma situação desesperadora, Lin Shangshen saltou diretamente. Diante de um espelho, um belo homem de meia-idade em vestes brancas desenhou gentilmente uma linha no ar. Um túnel espacial despedaçado apareceu do nada abaixo do penhasco. Su Shen murmurou, isso deve ser o suficiente. O caminho à frente exige que você, Shangshen, o caminho por si mesmo. O caminho futuro ainda era muito longo. Lin Shangshen caiu do penhasco. Obteve com sucesso a escritura do imperador Wangsu, ativou o corpo supremo da vida eterna e seu cultivo avançou aos saltos. Logo, ele se tornou famoso no domínio Shuan Oriental. Partindo de uma dinastia imperial remota, em apenas 10 anos ele vivenciou oportunidades e tornou-se um especialista de alto nível. Su Shen despertou de sua reclusão. Seu cultivo havia atingido o 6º nível do Reino Grande Sábio. Su Shen olhou para as oportunidades de Lin Shangshen ao longo dos anos e um sorriso apareceu em seu rosto. Lin Shangshen não decepcionou suas expectativas. Em pouco tempo, ele já era capaz de lutar e até superar os discípulos das grandes forças. No entanto, algo estava além da expectativa de Su Shen. Terra Sagrada do Mistério Celestial. A Terra Sagrada do Mistério Celestial era a maior força no domínio estelar do Mistério Celestial. Com grandes sábios guardando-a, era considerada de alto nível. 10 anos atrás, a Santa do Mistério Celestial estava sendo perseguida e, por acaso, conheceu Lin Shangshen. Os dois viajaram juntos por 10 anos, enfrentando crises e oportunidades. A Terra Sagrada investigou e encontrou rastros da Santa, enviando pessoas para levá-la de volta. O Senhor Sagrado do Mistério Celestial ficou furioso ao saber que a Santa havia se comprometido secretamente com um garoto pobre de um domínio pequeno. Ele despachou especialistas poderosos pelo domínio estelar, preparando-se para eliminar problemas futuros. A expressão de Su Shen era estranha. Por que essa história era tão familiar? Entretanto, uma pequena terra sagrada do mistério celestial, uma tradição de Dao sem sequer um quase imperador, como ousava tocar em seu filho? Su Shen vestiu um misterioso robe preto. Fora do salão principal, Long Qiu viu Su Shen e ficou curioso. Nangon Shen, o que você vai fazer? Su Shen respondeu, sair para resolver alguns assuntos. Após a partida de Su Shen, Long Qiu ficou intrigado. Que tipo de assunto exigia que ele se vestisse de forma tão misteriosa? No domínio estelar, vários especialistas da Terra Sagrada do Mistério Celestial olharam para o misterioso homem de robe preto que surgiu subitamente diante deles. Sênior, somos da Terra Sagrada do Mistério Celestial, a caminho do domínio Shuan Oriental. Por favor, Sênior, deixe-nos passar. Su Shen olhou para eles, e um deles instantaneamente transformou-se em uma poça de sangue. Os restantes tentaram escapar, mas ficaram horrorizados ao descobrir que seus corpos não podiam se mover. Um vasto poder de alma divina os envolveu. Logo eles começaram a espumar pela boca e Su Shen acenou com a mão, fazendo com que todos perecessem. Dentro da Terra Sagrada do Mistério Celestial, as pálpebras do Senhor Sagrado começaram a tremer incessantemente. Estranho, porque sinto uma sensação de inquietação. Um ancião relatou, Senhor Sagrado, todas as fichas de alma das pessoas que enviamos ao domínio Shuan Oriental se despedaçaram. As pálpebras do Senhor Sagrado tremeram descontroladamente. De repente, a grande formação da Terra Sagrada subiu. Alguém está entrando à força. Todos olharam para cima e viram uma figura completamente envolta em um robe preto. Aquela vasta e aterrorizante formação estelar, como incontáveis estrelas, parecia frágil. No momento em que tocou o homem, ela se estilhaçou como um espelho quebrado. Na área proibida, uma mulher idosa de cabelos brancos saiu. Sua Excelência também é um especialista no Reino Grande Sábio. Qual o seu propósito ao vir à minha Terra Sagrada? A idosa apoiava-se em seu cajado, com a expressão cheia de apreensão. Su Shen nada disse, atacou diretamente e suprimiu a idosa. Os outros especialistas que tentaram resistir também foram subjugados. Sênior, quem exatamente é você? Alguém do seu calibre é suficiente para dominar a era atual. Por que esconder o rosto e intimidar esta velha? A idosa estava muito descontente. Su Shen disse, para intimidar você, nenhum outro motivo é necessário. A expressão da idosa era de injustiça, mas ela nada podia fazer. Toda a tradição da Terra Sagrada não era suficiente para enfrentá-lo. Desta vez, todos tornaram-se obedientes, tremendo de medo para não irritar este chefe demônio e causar a aniquilação do lugar. Su Shen então acenou com a mão, levando a idosa para uma estrela fora do domínio estelar. Su Shen pegou um retrato. A pessoa no retrato fez as pupilas dela encolherem e seu rosto mostrou choque.
Senhor, nós realmente não sabíamos que ele tinha uma conexão com você. Se soubéssemos, esta velha não teria feito o papel de vilã. O couro cabeludo da idosa formigou. Ela não era estranha ao jovem no retrato. Sua descendente mais promissora havia se comprometido secretamente com ele e estava disposta a ir contra toda a terra sagrada, o que a deixou decepcionada e levou o atual senhor sagrado a resolver o assunto secretamente. Se ela soubesse que um grande mestre tão aterrorizante estava por trás daquele jovem, como poderia ter discordado do casamento? Su Shen estava calmo, tão calmo que fazia o coração da velha disparar. Ela disse, esta velha informará imediatamente o senhor sagrado para ir pedir desculpas. Su Shen balançou a cabeça. A velha então disse, minha terra sagrada nunca mais impedirá Qingyin de encontrá-lo. Su Shen balançou a cabeça. A idosa estava encharcada de suor frio, sentindo que tal grande mestre era verdadeiramente profundo. Su Shen disse, não torne as coisas fáceis demais, nem difíceis demais. Se sua terra sagrada não puder fazer isso bem, não há necessidade de continuar existindo. Após falar, Su Shen estendeu um dedo, rasgou o reino do vazio e desapareceu. Após sua partida, a idosa sorriu amargamente. Isso era para usar sua terra sagrada como uma pedra de amolar. A chave era que ela não ousava desobedecer. Aquele ali, definitivamente é aquele. A idosa jurou que de agora em diante, a terra sagrada do mistério celestial nunca mais separaria nenhum casal. Ao ver a ancestral retornar viva, todos finalmente respiraram aliviados. Ela jogou o retrato para o senhor sagrado. Ao ver a pessoa, ele finalmente entendeu a inquietação. Ancestral, o que devemos fazer? A idosa disse com o rosto frio, não vá pedir desculpas. Haja como se nada tivesse acontecido. Os eventos de hoje não podem ser conhecidos por terceiros. Dê algum temperamento à pessoa que aquele grande mestre valoriza, e este assunto poderá passar. Além disso, não deixe que ele se machuque. Caso contrário, você, eu e toda a terra sagrada seremos enterrados com ele. Embora o senhor sagrado não entendesse, ele apenas obedeceu. Esta era uma tarefa difícil. Capítulo 155. Su Shen chegou ao domínio Xuan Oriental. Após 10 anos, Lin Shangshen havia mudado muito. Ele não era mais um jovem ingênuo, mas uma das figuras mais proeminentes do domínio. Su Shen estava satisfeito. Embora Lin Shangshen não possuísse um coração de Dao invencível como Wang Yunfei, ele teve vitórias e derrotas, mas nunca desistiria facilmente. Em um beco movimentado, Lin Shangshen sentiu subitamente alguém observando-o. Ao virar a cabeça, havia apenas transeuntes. Talvez tenha sido apenas uma ilusão. Lin Shangshen riu amargamente. Logo será a grande competição dos 10.000 domínios para a geração jovem. Reunirá inúmeros prodígios. Lin Shangshen esqueceu gradualmente o ocorrido. Se eu vencer em primeiro lugar, talvez consiga notícias sobre meus pais. Onde estão agora? E Qingyin, se eu me tornar famoso pelo universo, talvez a terra sagrada do mistério celestial não se oponha a ficarmos juntos. Ele olhou para o vasto céu estrelado. Aquele era seu objetivo. O domínio Xuan Oriental era, afinal, pequeno demais. Su Shen retornou à montanha da queda da terra. O domínio do Dao do submundo azul participaria naturalmente da competição, e a montanha da queda da terra enviaria seus prodígios. Su Shen não estava preocupado com o prestígio, mas como Lin Shangshen participaria, ele pensou por um momento e puxou Long Qiu com uma mão. Nangon Shen, você tem que me soltar. Long Qiu rangeu os dentes. Ele, um digno dragão de grau santo, sendo carregado assim. Su Shen disse, desta vez, você irá guardar a montanha da queda da terra em meu lugar na grande competição. Os olhos de Long Qiu brilharam. O pequeno Shangshen vai participar? Su Shen assentiu. Long Qiu bateu no peito. Comigo aqui nada dará errado. Pode ir para a reclusão tranquilo. No entanto, ele gaguejou. Nangon Shen, pode me dar um pouco mais de tempo? É difícil conceber descendentes com um cultivo tão alto. Su Shen disse, então te darei 100 anos. Long Qiu ficou animado. Assim, Su Shen não enviaria a pequena dragoa de volta ao ninho dos 10.000 dragões. Su Shen continuou sua reclusão. 50 anos se passaram. Muitos eventos ocorreram no universo, sendo o mais importante a grande competição. Um azarão surgiu, chegando às finais com um cultivo no reino da conexão profunda. Este monstro antigo, que podia abater cultivadores do reino do vazio profundo, ganhou a atenção de um supremo grande mestre. Compreendeu a caverna da longevidade e o caminho da espada supremo, derrotou inúmeros inimigos e alcançou o topo do ranking de orgulho do céu. Ele até ganhou o favor da Santa do Mistério Celestial, entrou na Terra Sagrada e rompeu de Imperadora Supremo. Neste dia, Su Shen foi despertado novamente. Marido, algo terrível aconteceu. Diante dele estava a Santa Lin Vantan gravemente ferida. Su Shen franziu a testa. O que houve? Aconteceu algo com Shangshen? Ela sentiu. Shangshen foi caçado por 5 seitas de Dao e entrou em um lugar perigoso. Não temos notícias dele desde então. A seita do firmamento roxo, a montanha da queda da terra, a terra sagrada do mistério celestial, a família Nangon e a família Lin enviaram especialistas, mas nada encontraram. Su Shen perguntou, Long Qiu está com ele? Ela sentiu. Su Shen relaxou. Com Long Qiu ao lado de Lin Shangshen, contanto que não encontrassem velhas antiguidades, nada de inesperado aconteceria a curto prazo. 5 seitas de Dao. Os olhos de Su Shen tornaram-se frios. Ele memorizou os nomes, definitivamente acertaria as contas. Contudo, agora ele precisava ir pessoalmente àquele lugar. Su Shen chegou ao cemitério do Deus Antigo. Diziam que este lugar foi formado pela queda de uma divindade do clã do Deus Antigo de uma era distante, cheio de perigos. Uma pressão aterrorizante varreu o cemitério, fazendo os membros do clã do Deus Antigo tremerem. Que existência aterrorizante! Quem é este que vem ao nosso clã? Um ancestral abriu os olhos, chocado.
Aquele feixe de luz avançou diretamente para o cemitério do deus antigo. Como a divindade era um supremo grande imperador em vida, a zona proibida era extrema. Armadilhas espreitavam em todo lugar, com vestígios do poder do Dao do imperador e formações de morte. As vestes de Su Shen flutuavam, seu corpo de espada supremo inato cortando tudo, como um grande imperador lutando em uma zona proibida. Em uma ilha no cemitério, um velho de cabelos brancos e pele flácida olhou para as marcas de espada acima de sua cabeça. Que pessoa indelicada. Ao lado dele, havia uma pequena loxa olhando para o velho de forma bajuladora. Ela conhecia a identidade da pessoa à frente. Como aquele sujeito Nangon Shen invadiu aqui? Long Qiu olhou para a marca de espada que tinha uma aura familiar. Ao virar a cabeça novamente, o velho havia desaparecido. Long Qiu lamentou silenciosamente, Nangon Shen, que você se cuide. Neste momento, Su Shen rompeu uma formação proibida e matou o grande demônio lá dentro. Não está aqui. Su Shen não sentiu a aura de Lin Shangshen ou de Long Qiu. Quando ia para o próximo local, percebeu que o velho de cabelos brancos aparecerá à sua frente em algum momento. Involuntariamente, ele exalava uma aura que transcendia todo o Dao, o que fez o coração de Su Shen tremer. Imperador! Mas Su Shen reagiu rápido. Você não é um grande imperador. Não pode haver um segundo grande imperador completo nesta era. Você é um antigo imperador? Não, você não tem sinais vitais. É apenas uma alma remanescente deixada por um grande imperador do passado. O velho sorriu. A aura de Wang Su. Parece que você é o líder da seita de Dao dele. O pequeno rapaz que entrou aqui deve ser seu descendente. Su Shen curvou-se. Este júnior entrou apenas para buscar o paradeiro do meu filho. Peço desculpas por perturbar o cultivo do sênior, por favor, não me culpe. O velho acenou. Aquele pequeno rapaz está bem. Eu apenas vi o sucessor de um velho amigo do passado e lhe dei uma pequena fortuna. Se ele poderá compreendê-la depende de si mesmo. O coração de Su Shen tremeu. O grande imperador Wang Su era uma figura da época anterior. Esta alma remanescente conhece Wang Su. Então não seria ele também uma figura da época anterior? Su Shen disse respeitosamente. Posso saber o nome do sênior? E qual a sua relação com o mestre ancestral imperador Wang Su? O velho estreitou os olhos. Meu nome, naquela era, todos os seres me chamavam de imperador Deus. Quanto àquele sujeito Wang Su, fui eu quem o feriu causando seu falecimento. Capítulo 156. O coração de Su Shen batia descontroladamente. Ele fora descuidado. No decadente campo de enterro dos deuses antigos do clã dos deuses antigos, havia na verdade uma figura tão aterrorizante escondida. O grão-mestre Wang Su foi derrotado por ele, deixando para trás feridas do Dao, e eventualmente pereceu. Su Shen não sabia se o velho de cabelos brancos à sua frente estava se gabando. O grão-mestre Wang Su havia matado pessoalmente um imperador completo, e entre os imperadores da Era Antiga, sua força deveria ter sido formidável. Ser derrotado por outra pessoa e perecer devido a feridas do Dao soava demais como uma fantasia. No entanto, Su Shen sabia que para ser capaz de preservar uma alma remanescente da Era Antiga até agora com uma força desconhecida, ele deveria possuir métodos inimaginavelmente numerosos e extremamente perigosos. O velho de cabelos brancos viu o receio e a descrença de Su Shen, seus olhos profundos, parecendo perdidos em pensamentos. Eu sinto a aura da terra da finalidade em você. Você esteve lá e trouxe algo de lá? O velho de cabelos brancos acenou com a mão, e a lamparina de óleo de bronze voou de Su Shen pousando na mão do ancião. Su Shen estava em alerta máximo. No entanto, ele sabia que mesmo que o velho à sua frente fosse apenas um fiapo de uma alma remanescente, ele poderia não ser capaz de derrotá-lo. Então apenas disse, terra da finalidade? Sênior, você esteve lá? Incapaz de lutar e de escapar, Su Shen acalmou sua natureza do coração, pretendendo extrair algumas pistas dessa relíquia antiga. O velho de cabelos brancos suspirou. A terra da finalidade, aquele lugar guarda o segredo mais terrível do mundo. Inúmeras figuras impressionantes outrora buscaram seus segredos, apenas para morrerem lá. Mesmo o imperador Deus não é qualificado para explorar seus mistérios. Todos que estiveram lá também carregam uma maldição. Seu corpo físico permanecerá, mas sua alma apodrecerá gradualmente. Uma vez que sua alma pereça, seu corpo físico retornará à terra da finalidade. Os olhos de Su Shen oscilaram, e ele perguntou humildemente, velho sênior, você tem uma maneira de se libertar da maldição? Ele certamente não queria que seu corpo retornasse àquele lugar pavoroso após a morte. O velho de cabelos brancos balançou a cabeça. Este é um resultado inevitável. Mesmo seres de nível imperador Deus não podem escapar da maldição daquele lugar. O coração suspenso de Su Shen finalmente morreu. O velho de cabelos brancos o confortou. No entanto, se você escolher ter sua alma divina completamente destruída quando sua expectativa de vida estiver chegando ao fim, seu corpo não retornará àquele lugar. O coração morto de Su Shen voltou à vida. Enquanto os dois conversavam, uma ilha subitamente manifestou incontáveis totens antigos, formando um antigo reino divino. Existências aterrorizantes como deuses, residiam dentro do reino divino, com o céu e a terra acima de suas cabeças e os 10.000 Dao sob seus pés. O velho de cabelos brancos elogiou. Você quer que ele carregue a sorte e alcance o Dao através disso? Uma boa ideia. Su Shen sentiu que este velho sujeito era de fato insondável, verdadeiramente digno de ser um velho estrategista que viveu por 2 eras. O velho de cabelos brancos virou-se e continuou. Eu realizei este experimento na Era Antiga, mas infelizmente todos falharam no final. A trajetória de cada imperador Deus é irreplicável. Não importa o quanto as gerações posteriores imitem o Dao que eles percorreram, nunca o superarão. Um caminho que foi trilhado não pode ser percorrido uma segunda vez, assim como não haverá um segundo você no rio do tempo. Os imperadores todos diziam que para se tornar um imperador, talento, sorte e natureza do coração são indispensáveis, mas há outro ponto, a escolha do Dao.
Uma vez que esteja errada, não importa o quão incrível você seja, você não será capaz de se tornar um imperador. Na era atual, entre trilhões de prodígios, apenas um pode se tornar um imperador. Quão cruel é isso? Su Shen havia experimentado um grande mundo. Muitas pessoas tinham o potencial para se tornarem imperadores. No entanto, apenas um ainda se tornou imperador. O que decepcionou Su Shen um pouco foi que o filho da sorte artificial não tinha esperança de se tornar um imperador. No entanto, ainda havia um efeito. Pelo menos o coração de busca pelo Dao de Lin Shangshen, temperado por várias experiências, era suficiente para permitir que ele alcançasse as fileiras das principais potências do universo e vivesse sua vida sem arrependimentos. Isso parecia uma boa escolha. Su Shen pensou consigo mesmo. Su Shen permaneceu no campo de enterro dos deuses antigos e comunicou-se com o imperador Deus por mais 10 anos. Quando Lin Shangshen emergiu do cultivo, ele então se preparou para deixar o local. Antes de partir, o imperador Deus deu a Su Shen um último conselho. A aura do atual imperador Deus é forte demais. Os seres supremos nas áreas restritas não tolerarão isso por muito tempo. O universo logo enfrentará um tumulto. Até um coelho acuado morde. Além disso, estes eram um grupo de antigos imperadores deuses, que foram invencíveis por uma era. Quando à beira da morte, eles certamente escolheriam ir com tudo. Su Shen partiu. O universo estava prestes a enfrentar uma catástrofe. A montanha da queda da Terra, sem uma arma imperial guardando-a, não poderia permanecer fora disso. Vários dias depois, Lin Shangshen também deixou o campo de enterro dos deuses antigos. Ele treinou por mais 30 anos antes de chegar à montanha da queda da Terra. Lin Shangshen conheceu seus pais, Su Shen e a Santa Lin Vantan, a quem ele estivera procurando tão diligentemente por décadas. A Santa Lin Vantan derramou lágrimas. Su Shen, por outro lado, perguntou: Shangshen, você tem ressentimento do seu pai? Lin Shangshen disse: eu tive ressentimento, mas depois não tive mais. Su Shen perguntou: por quê? Lin Shangshen respondeu calmamente: se você não tivesse feito tais arranjos, pai, talvez eu tivesse sido o sucessor da montanha da queda da Terra, o centro das atenções. Eu teria surgido sem rivais, olhando tudo de cima. Talvez eu tivesse sido invencível por uma era como você, pai, mas eu carregaria fardos que me sufocariam. Essa não é a vida que eu desejava. Embora você não tenha me deixado nada, pai, você me deu o poder de escolha, liberdade tão vasta quanto o céu e o mar. Eu conheceria muitas pessoas, teria amigos próximos, uma amante amada e o desejo de ficar mais forte passo a passo. Essas são coisas que eu nunca teria experimentado se tivesse ficado na montanha da queda da Terra. Além disso, pai, você nunca me deixou sofrer injustiças. O coração de Su Shen pareceu ser tocado. Amanhã anunciarei sua identidade, disse Su Shen. Lin Shangshen, no entanto, recusou. A identidade de sucessor da montanha da queda da Terra é nobre, mas não é o que eu quero. É uma gaiola. A expressão de Su Shen era uma mistura de surpresa e alegria. Lin Shangshen trilhava seu próprio Dao. A Santa Lin Vantan estava relutante em se despedir, e Lin Shangshen deixou a montanha da queda da Terra. Ele desistiu da identidade de sucessor da montanha da queda da Terra. Ele viajaria pelo domínio estelar, exploraria inúmeros reinos secretos e veria todas as paisagens sob o céu. Esta era a liberdade que ele desejava. Su Shen, por outro lado, permaneceu na montanha da queda da Terra, continuando seu cultivo. O tempo voou e 3.000 anos se passaram. O domínio estelar vibrou. Nesta era, reis santos eram raros, e alguém rompendo para o reino do grande santo era o suficiente para causar sensação. É ele, o rei santo Shangshen. Ele realmente vai romper para grande santo. Calamidades torrenciais engolfaram o domínio estelar. Quanto mais forte a supressão do imperador Deus, maiores eram as provações que todos os seres vivos tinham que suportar para romper. Su Shen, que estava em reclusão por 3.000 anos, abriu os olhos e viu correntes de Qi atacando Lin Shangshen. Ele estendeu a mão, condensando uma pequena espada de jade em sua palma. A espada de jade dividiu-se em 12. Vá! As 12 espadas de jade desapareceram no reino do vazio. Dentro de um domínio estelar, o grande inimigo que queria emboscar Lin Shangshen subitamente mostrou uma expressão de terror. No reino do vazio, 12 quis de espada apareceram, aniquilando tudo, enquanto o mar de estrelas oscilava. Capítulo 157. Aquele é o da montanha da queda da Terra no domínio do Dao do submundo azul. Ele fez um movimento. Incontáveis estrelas foram aniquiladas, deixando para trás 12 quis de espada que se cruzavam no mar estelar. Talvez no futuro, este lugar se torne um local de peregrinação para inúmeros cultivadores do Dao da espada, tornando-se uma lenda. Também se tornará um lugar onde a vida foi extinta. Muitas potências à espreita no céu estrelado reconheceram a pessoa que fez o movimento. 3.000 anos haviam se passado, e muitas pessoas pensavam que o deus da espada havia caído em sono, esperando pela abertura do grande mundo. Agora parece que esse não é o caso. Ele ainda existe nesta era. O que todos não sabiam era qual relacionamento Lin Shangshen e aquele da montanha da queda da Terra tinham. Lin Shangshen enfrentou a terrível punição celestial, lutando diretamente contra a calamidade trovejante. O corpo supremo da vida eterna fluía com sangue ouro esverdeado, e antigas armas divinas vieram para matá-lo. Diante dos muitos grandes inimigos manifestados, Lin Shangshen foi reduzido a apenas um esqueleto, mas pôde se recuperar em pouco tempo. Suas miríades de habilidades divinas assassinas estilhaçaram as marcas de muitos grandes inimigos. Sua proeza assassina era inigualável, e sua vitalidade era como a de uma barata impossível de matar, regenerando-se infinitamente. Os pensamentos constantes do velho têm uma razão, pensou Su Shen.
O corpo supremo da vida eterna, de fato, tinha poucos rivais no mesmo reino e era inferior apenas àqueles físicos supremos das lendas. Em outra era com oponentes mais fracos, havia de fato uma alta possibilidade de alcançar o Dao. Vários meses depois, Lin Shangshen sobreviveu à tribulação de Grande Santo, tornando-se com sucesso a primeira potência a romper para o reino do Grande Santo em 3.000 anos. Isso permitiu que inúmeros reis santos vissem um caminho à frente, que parecia não estar completamente cortado. Eles ainda tinham esperança de romper com sucesso. Infelizmente, nos milênios seguintes, muitos reis santos tentaram romper para o reino do Grande Santo, lutando até a morte. Mas todos morreram sob a tribulação de Grande Santo. Nem todos tinham o corpo supremo da vida eterna, com poder de combate e vitalidade extraordinários. Estas são histórias posteriores. Após sobreviver à tribulação de Grande Santo, Lin Shangshen retornou à montanha da queda da terra. Inúmeras seitas do Dao foram abaladas. Lin Shangshen era na verdade o filho daquele da montanha da queda da terra. Não era de admirar que ele fosse tal prodígio, capaz de quebrar as correntes deste mundo e se tornar um supremo grande santo. Poucos dias após o retorno de Lin Shangshen à montanha da queda da terra, ele aniquilou sucessivamente 5 grandes seitas do Dao, manchando suas mãos com sangue de grande santo, fazendo o mar estelar fluir e recuar. Seus métodos estrondosos não eram de forma alguma inferiores aos daquele da montanha da queda da terra. Pai, você está dizendo que uma grande tribulação descerá sobre o céu e a terra? A expressão de Lin Shangshen era um tanto atonita. Su Shen assentiu e disse, com seu cultivo atual, se você escolher esperar pela abertura do grande mundo, você será o suficiente para disputar o Dao. Lin Shangshen disse, pai, você está planejando enfrentar a grande tribulação sozinho? Su Shen não tinha intenção de esconder nada e disse, minha montanha da queda da terra outrora teve inimigos de áreas restritas. Agora que perdemos a proteção da arma imperial, certamente enfrentaremos um acerto de contas. Este é o meu destino como pai, algo que não posso evitar. Você ainda tem esperança, espere pelo próximo grande mundo. Lin Shangshen balançou a cabeça e recusou. Se eu recuar e escolher escapar, assistindo a montanha da queda da terra ser aniquilada com meus próprios olhos, temo que não me perdoarei. Com meu Dao coberto de poeira, mesmo que eu nasça em uma era de ouro, não haverá esperança de alcançar o Dao. Eu quero lutar a grande tribulação com você, pai. Su Shen não recusou. Outro milênio se passou. Su Shen emergiu da reclusão e viu Long Qiu, que estava quase emaciado como um cadáver ressecado. Su Shen disse impotente, velho dragão, você precisa se conter. Long Qiu, no entanto, não se importou, sua expressão excitada enquanto dizia, Nangou Shen, após mais de 4.000 anos de meus esforços incansáveis, eu finalmente engravidei aquela pequena fêmea de dragão com minha descendência. A expressão de Su Shen era estranha. Este velho dragão lascivo, além dos anos que passou acompanhando Lin Shangshen, estivera trabalhando continuamente até agora, por 4.000 anos. Que bom corpo! Su Shen disse, parabéns, parabéns. Embora não houvesse como fazer deste pequeno dragão o animal de estimação de Lin Shangshen, o filho de Lin Shangshen e da Santa da Terra Sagrada do Mistério Celestial parecia estar prestes a nascer. Ser o animal de estimação de um neto não parecia ruim também. Long Qiu não sabia que Su Shen já havia fixado seus olhos em seu filho. Ele continuou, meu filho certamente será um dragão verdadeiro de sangue puro no futuro, capaz de suprimir o universo e alcançar o Supremo Imperador Dragão. Long Qiu estava muito animado. Ele estava chegando ao fim de sua expectativa de vida, no entanto, ainda podia deixar descendência. Su Shen sorriu junto. 300 anos depois, nasceu a descendência de Lin Shangshen e Mu Qingyin, a Santa da Terra Sagrada do Mistério Celestial. Era uma menininha, e seu nascimento assustou todo o domínio do Dao do submundo azul. Miríades de fenômenos auspiciosos surgiram da montanha da queda da terra. Ela não apenas herdou seu corpo supremo da vida eterna, Shangshen, mas também a alma do Dao inato de Qingyin. Excelente, excelente. A expressão de Su Shen era de surpresa agradável. O corpo supremo da vida eterna já era um físico de primeira classe, sem mencionar ter uma alma do Dao inato. Esta era claramente uma monstra. Lin Shangshen olhou para o pequeno bebê com olhos carinhosos e murmurou suavemente, Yanshu, Yanshu. Vamos chamar esta pequena de Nangong Yanshu. Su Shen assustou-se. Nangong Yanshu, esse é um bom nome. Lin Shangshen e Mu Qingyin trocaram um olhar e sorriram. Outro século se passou. Nangong Yanshu era graciosa e elegante, tendo se tornado a beleza número 1 no domínio do Dao do submundo azul, e também a prodígio número 1, embarcando no caminho de uma invencível. Felizmente, ela não encontrou um pequeno filho do destino loiro. Su Shen deu um suspiro de alívio. Ele entendia vagamente os pensamentos daquelas forças vilanescas. Não era fácil ter tal descendente. Se algum loirinho a arruinasse, Su Shen garantia que não apenas o cortaria com uma espada, porque isso seria uma morte fácil demais. A descendência de Long Qiu e da pequena fêmea de dragão finalmente emergiu após esperar 100 anos. Sua linhagem era extraordinária, deixando Long Qiu incrivelmente animado, gritando que seu filho tinha a aptidão de um imperador dragão. Su Shen sentiu que a descendência de Long Qiu provavelmente não tinha esperança de se tornar um imperador dragão agora. Na montanha da queda da terra havia alegria e harmonia. Pai, você quer que Yanshu se cele até que o grande mundo se abra? Lin Shangshen estava um tanto surpreso com a decisão de Su Shen, mas assentiu e disse, com a aptidão de Yanshu, seria lamentável demais nesta era onde não se pode tornar um imperador.
Pai e eu somos suficientes para a grande tribulação da montanha da queda da terra. Yanshu ainda é jovem e não deveria estar envolvida. Su Shen sorriu, então providenciou para que Nangon e Yanshu entrasse na fonte divina. Com a proteção da montanha da queda da terra, da seita do Dao do firmamento roxo, da família Nangon e da família Lin, Nangon e Yanshu certamente viveria até o grande mundo. Depois, Su Shen encontrou Long Qiu e o informou sobre a iminente grande tribulação. Long Qiu estava relutante em se despedir. Nangon Shen, eu concordo em deixá-lo e Yanshu esperarem juntos até o grande mundo. Eu quero enfrentar a grande tribulação da montanha da queda da terra com você. No entanto, você precisa dar um nome a ele. Eu pensei em muitos nomes, mas sempre sinto que algo está faltando. Su Shen estava impotente. O padrão de nomes de Long Qiu era insuportável de se olhar, como Dragão 1, Dragão 2, Dragão 3, Dragão 4, Dragão Negro, Dragão Branco. Vamos chamá-lo de Long Yaotian. Os olhos de Long Qiu brilharam. Long Yaotian, que grande nome! No grande mundo, meu filho Long Yaotian certamente terá a aptidão de um grande imperador e se tornará o imperador dragão de uma geração. Su Shen sentiu que talvez o nome Long Yaotian tenha sido desperdiçado. Long Yaotian e Nangon Yanshu foram ambos selados dentro da fonte divina, esperando pela abertura do grande mundo. Capítulo 158. Zona proibida do abismo demoníaco. O imperador Fang Bubai tornava-se cada vez mais forte, com o universo parecendo nascer e ser destruído ao redor de seu corpo, enquanto o vasto domínio estelar era apenas um canto atrás dele. Grande imperador contemporâneo, você realmente quer lutar até a morte conosco? Já se passaram quase 20.000 anos. Eles não conseguiram dormir por um único dia e por mais que tentassem se preservar, foram levados quase ao limite pelo imperador Fang Bubai. Fang Bubai permaneceu imóvel. Grande imperador contemporâneo, se iniciarmos um tumulto das trevas, você deve considerar o quão terrível ele seria. Você acha que as outras terras proibidas ficariam obedientemente em seus domínios? Assim que começarmos um tumulto das trevas para prendê-lo aqui, eles atacarão inescrupulosamente os seres vivos do universo. Você será o pecador de todas as raças do universo. Ameaçou um supremo da zona proibida do abismo demoníaco. O imperador Fang Bubai disse com indiferença, minha missão é suprimir vocês. O que me importa a morte ou ferimento das miríades de raças? E grande imperador contemporâneo, você é realmente implacável. Mesmo quando eu era um imperador, não abandonaria todos os seres vivos e teria criado uma era próspera. Uma voz zombeteira veio do abismo demoníaco, como se em escárnio. Fang Bubai falou sem expressão, hipocrisia. Suas ações servem apenas para mascarar a paz. Se eu puder nivelar a zona proibida do abismo demoníaco, o que importa se todos os seres vivos me amaldiçoarem? Deixe que amaldiçoem. Se me amaldiçoar puder matar mais alguns de vocês, não me importo de ser infame por 10.000 anos. O abismo demoníaco tinha pelo menos 10 supremos guardando-o. Tal número, se unissem forças, seria suficiente para matar um grande imperador que tivesse acabado de alcançar o Dao. Se eles ainda se aliassem a algumas outras terras proibidas fortes, após a morte dele, um novo grande imperador ainda nasceria neste universo? Grande imperador contemporâneo, nós apenas criamos alguns seres vivos para prover vitalidade querendo viver. Nunca prejudicamos os miríades de espíritos do universo, nunca impedimos seu alcance do Dao, nem o alcance do Dao dos grandes imperadores anteriores. Que mal fizemos? Nós também fomos imperadores outrora. Gritou um supremo na terra proibida, parecendo inconformado em seu coração. O imperador Fang Bubai disse friamente, a existência de vocês é o maior erro. Imperador contemporâneo, você realmente não pode ceder um único passo? Questionou outro supremo. O corpo de Fang Bubai brilhou com o ki do céu e a terra, e os miríades de daos do universo tremeram. Ele disse calma e friamente, se querem lutar, então lutem. Se vocês morrerem, eu me retirarei. 11 figuras que abalaram o universo voaram para fora da zona proibida do abismo demoníaco. Então vamos matar. Ele é apenas um grande imperador. Nós já alcançamos esse nível antes. Já que você não nos deixa viver em paz, então não nos culpe por abater um imperador e nos banharmos em sangue imperial. O abismo demoníaco perdeu completamente o controle. Os 11 supremos escolheram lutar até a morte. Domínio do Dao do submundo azul. Montanha da queda da terra. Su Shen sentiu um poder aterrorizante varrendo todo o universo, fazendo tremer e incapaz de resistir. A zona proibida do abismo demoníaco está em caos, e a batalha imperial eclodiu completamente. Su Shen sabia quão terríveis seriam as consequências disso. Quando o imperador Fang Bubai não estava contido, as terras proibidas no universo estavam em silêncio mortal. Agora que ele enfrentava o contra-ataque de todo o abismo demoníaco. Aqueles supremos que não se alimentavam desde a era do grande imperador Yan Yuashen provavelmente já estavam famintos além da conta, ansiosos para emergir e saquear todos os seres vivos. Todo tipo de monstro sairia. Logo, uma existência aterrorizante apareceu em uma terra proibida no domínio do Dao do submundo azul. Estava seco e desolado, pegando casualmente milhões de seres vivos e engolindo-os de uma só vez. Seu corpo mostrou alguns sinais de vermelhidão, e ele riu alto, revigorante, verdadeiramente revigorante. Mas, aquela existência pavorosa inclinou a cabeça, um sorriso cruel aparecendo no canto da boca. Parece que encontrei algo interessante. A figura daquela criatura lampejou e desapareceu, chegando acima da montanha da queda da terra. Não sinto a aura daquele velho fantasma. O velho morreu. Não há nem mesmo a aura de uma arma imperial de Dao extremo. A arma imperial de Dao extremo da montanha da queda da terra também se foi. O céu realmente me ajuda. A criatura pavorosa riu alto. Neste momento, ele notou duas figuras saindo da montanha da queda da terra. 2 grandes santos. Vocês acham que podem me desafiar, um quase imperador, apenas com vocês mesmos? A criatura desdenhou.
Su Shen disse a Lin Shangshen. Shangshen, eu nunca lhe ensinei nada. Assista a esta batalha com atenção hoje. Lin Shangshen assentiu. Neste momento, Su Shen estendeu as mãos e uma espada gigante dourada que perfurava o céu e a terra ergueu-se do solo. Todos os cultivadores do caminho da espada em todo o domínio do Dao do submundo azul viram misteriosamente uma espada gigante dourada aparecendo diante de seus olhos. Naquele instante, apenas um Dao restou em todo o domínio. O caminho da espada. Isso é, um corpo divino supremo inato de grande realização. Nangon Shen já deu um passo dentro daquele domínio proibido. Muitos velhos veteranos no domínio ficaram horrorizados. A expressão da criatura mudou. Eu não esperava que aquele velho morresse e que a arma imperial da montanha da queda da terra se perdesse. E ainda assim alguém como você pudesse aparecer. Um grande santo de pico combinado com um corpo divino de grande realização possuía força para ameaçá-lo. Mesmo assim, e daí? A criatura não pretendia deixar Su Shen ir. Um corpo divino de grande realização era ainda mais nutritivo que uma medicina divina. A batalha entre os dois abalou o céu e a terra, despedaçando incontáveis domínios estelares. Su Shen cortou a cabeça dele e destruiu seu corpo. Uma das cabeças escapou diretamente para o céu estrelado e desapareceu sem deixar vestígios. Em muitos domínios estelares fora do domínio principal, supremos abriram suas bocas e os seres vivos de todo um sistema estelar foram engolidos. No céu estrelado, quase imperadores também surgiram, segurando armas imperiais de Dao extremo e preparando-se para lutar até a morte. Um grito também veio de um domínio estelar. Yanhua Shen, seu velho maldito, você ainda não sossega nem depois de morto. Apenas um homem de meia-idade com cabelos prateados como um deus e um demônio estava impresso no reino do vazio, vestindo uma túnica de dharma rasgada, segurando uma pagoda de tesouro e lutando contra um supremo. Li Shenhua. Ele ainda não morreu? Su Shen ficou um pouco surpreso. Na direção do domínio do Dao do submundo azul, um idoso quase imperador também segurava uma arma imperial de Dao extremo, reinando sobre o céu estrelado e bloqueando um supremo. O domínio demoníaco do submundo profundo também estava assim. Os dois lados lutaram por dezenas de milhares de anos. Neste momento, os quase imperadores restantes do submundo profundo e os do submundo azul estavam unidos como nunca antes. Uniram forças para bloquear um supremo, ganhando tempo. Neste universo, todas as raças eram iguais neste momento, condensando uma crença sem precedentes. Mesmo assim, supremos demais apareceram. Além dos 11 do abismo demoníaco, havia mais 7, sem mencionar os vários quase imperadores e santos. Nesta era, além de alguns velhos que se selaram, outros quase imperadores estavam mortos ou sua vida estava quase no fim. Estava se aproximando da era do declínio do Dharma, e o número de indivíduos poderosos entre as miríades de raças era pequeno demais. Eu quero romper para quase imperador. A morte de incontáveis seres vivos no universo fez Su Shen sentir a oportunidade para o rompimento. O Dao que suprimia todos os seres vivos pressionou Su Shen, mas não pôde parar sua convicção. O mar de trovões surgiu, atraindo um poderoso de terra proibida após o outro, incluindo muitos quase imperadores. Eles queriam esquartejar Su Shen após seu rompimento. Um quase imperador com um corpo divino de grande realização poderia quase ser considerado metade de uma medicina divina imortal. E olhares ainda mais aterrorizantes se fixaram em Su Shen. Capítulo 159. Sob a punição celestial, a dificuldade de romper cada reino aumentava exponencialmente. Vindo da direção do domínio do Dao do submundo azul e olhando para Su Shen, que estava cercado por auras aterrorizantes, o coração de Lin Shangshen estava pesado. Seu corpo supremo da vida eterna irradiava runas de leis pavorosas, embora não fosse tão deslumbrante quanto Su Shen, que alarmou todo o domínio. Ainda era extraordinário. Ele se virou e planejou cruzar para o reino do vazio para apoiar Su Shen. Long Qiu segurou Lin Shangshen e disse: Você enlouqueceu? Vai desobedecer às palavras do seu pai? Seu cultivo não é suficiente agora, e seu corpo supremo da vida eterna não atingiu a grande realização. Participar de uma batalha daquele nível é apenas buscar a morte. Long Qiu sabia que embora o talento de Lin Shangshen fosse forte, seu tempo de cultivo ainda era curto demais. Se encontrasse um quase imperador, ele muito provavelmente morreria. Ele não queria vê-lo buscar a morte. Lin Shangshen suprimiu Long Qiu com uma mão, fazendo gritar: Seu pai, Nangon Shen, me intimidou, e até você intimida seu avô Long. Solte-me. Mesmo se você for, deve levar seu avô Long com você. Lin Shangshen disse com uma leve desculpa no rosto: Avô Long, se o seu cultivo se juntar à luta, você morrerá ainda mais miseravelmente do que eu. Se meu pai e eu morrermos em batalha, a montanha da queda da terra talvez precise ser entregue a você, sênior. Você ainda precisará carregar a missão do legado da montanha da queda da terra. O coração de Long Qiu foi subitamente preenchido por uma tristeza infinita. Ele lutou, rugindo com todas as suas forças. Aquele velho morreu sem me levar, Nangon Shen. Aquele sem coração não me levou, e nem você me leva. Todos vocês da linhagem da montanha da queda da terra são bastardos, um bando de bastardos. Lin Shangshen não parou. Na frente de Lin Shangshen apareceu uma bela mulher com as têmporas levemente grisalhas, mas ainda de uma graça inigualável. Mãe, você não pode me impedir. Lin Shangshen olhou para a bela mulher à sua frente, sua expressão resoluta. A Santa Lin Vantan balançou a cabeça. Não vim para detê-lo, mas para lhe dar um item. Uma luz roxa os envolveu, e o poder imperial surgiu enquanto uma espada extrema roxa aparecia, poderosa o suficiente para esmagar tudo. Espada imperial do firmamento roxo. Lin Shangshen ficou atônito. Este era o alicerce da seita do Dao do firmamento roxo, a espada imperial deixada pelo grande imperador do firmamento
firmamento roxo. Lin Vantan disse, você também tem o sangue da minha família lindo firmamento roxo em você. Não desonre a glória da espada imperial. Lin Shangshen sentiu um nó na garganta, assentiu, pegou a espada imperial do firmamento roxo e escapou para o reino do vazio. Lin Vantan olhou para cima. O reino do vazio estava brilhante. Você deve ficar seguro. Na direção da seita do Dao do firmamento roxo, um velho de cabelos brancos e coroa de penas, que irradiava autoridade sem raiva, também olhou para o reino do vazio. Nangon Shen, você é a pessoa mais importante desta era. Não deve decepcionar as expectativas da minha seita do Dao do firmamento roxo, murmurou Lin Yu. Embora seu cultivo fosse medíocre, apenas no reino Rei Santo, e embora sua seita não tivesse potências de elite nesta era, era afinal uma seita de nível imperial, com uma arma imperial guardando-a. Poderia ter ficado fora do assunto. Mas no fim, Lin Yu ainda tinha o sangue do antigo grande imperador correndo em si. Como descendente do grande imperador, como posso ficar parado e assistir ao caos eclodir sem fazer nada? A espada imperial do firmamento roxo, em vez de se quebrar em batalha com o Supremo, não deve permanecer para sempre em silêncio na minha seita, perdendo seu fio e enterrando sua majestade. Esta era a vontade de Lin Yu, e também de toda a seita. Em um certo mar de estrelas, potências antigas esperavam secretamente que Su Shen fosse gravemente ferido durante a tribulação de quase imperador, para que pudessem desferir o golpe final e esquartejá-lo. Justo quando muitos estavam prestes a agir, um poder imperial aterrorizante desceu, aniquilando diretamente algumas das potências da zona proibida que estavam à espreita. É uma arma imperial de Dao extremo. Alguém trouxe uma arma imperial de Dao extremo. A arma imperial totalmente despertada fez todos os seres vivos tremerem de medo. Ela poderia até matar quase imperadores. Lin Shangshen apareceu no reino do vazio, segurando a espada imperial do firmamento roxo. O vasto poder imperial suprimiu os 9 céus, e incontáveis estrelas tornaram-se poeira sob seu poder. Todos estavam extremamente cautelosos. Neste momento, uma figura pavorosa voou de uma antiga zona proibida, enfrentando a arma imperial sem qualquer medo. Uma arma imperial de Dao extremo, um corpo divino de grande realização e um corpo de vida eterna. O céu realmente me ajuda. O homem de armadura dourada que apareceu riu, sua aura era inigualável, irradiando uma intenção de batalha terrível. Sua intenção de batalha subiu ao céu, rasgando o universo, fazendo a expressão de Lin Shangshen mudar repentinamente. Você também é um poderoso que escapou para uma zona proibida? Tal Qi sangue pavorosos não pareciam em nada com o Qi sangue decadentes dos seres das zonas proibidas. Este era um quase imperador quase em seu pico, uma potência incrivelmente aterrorizante. Como tal existência escapou para uma zona proibida? O homem de armadura dourada disse, eu escapei para a zona proibida apenas para me tornar mais forte. Eu não mato todos os seres vivos, eu apenas mato gênios como você. A expressão de Lin Shangshen estava pesada. Ele ativou a espada imperial do firmamento roxo em sua mão, e a aura impecável do Dao imperial perfurou o mar de estrelas. Ele desferiu um golpe de espada que parecia capaz de matar deuses e demônios. O homem dourado não se esquivou nem evitou. A espada de Lin Shangshen atingiu o corpo dele e no momento seguinte, uma luz de punho irradiando um poder de matança terrível apareceu, visando matar Lin Shangshen. Ele resistiu a um ataque de uma arma imperial de Dao extremo sem morrer, e pode até contra-atacar. Alguns seres da zona proibida à espreita nas sombras ficaram atônitos. Que tipo de pessoa pavorosa era essa? Um quase imperador que realmente resistiu a uma arma imperial. O rosto de Lin Shangshen estava pálido. Usar continuamente a arma imperial exauriu todas as suas reservas, tornando impossível contra-atacar. Realmente existia alguém neste mundo que pudesse resistir a uma arma imperial, e ele não era nem um supremo nem um grande imperador. Neste momento, uma voz familiar ecoou no ouvido de Lin Shangshen. Espada imperial. Lin Shangshen não hesitou, cedendo o controle da espada imperial. A espada subitamente explodiu com uma luz ainda mais pavorosa, decepando diretamente o punho que suprimia tudo. No momento seguinte, uma figura apareceu segurando a espada imperial. Era Su Shen, que havia sobrevivido à tribulação e agora era um poderoso de nível quase imperador, empunhando a espada imperial do firmamento roxo. Pai! A expressão de Lin Shangshen iluminou-se de alegria. A de Su Shen, porém, não mostrava traços de alegria. Ele parou diante do homem dourado. Lin Zan. Su Shen pronunciou este nome, o que surpreendeu o homem dourado. Não esperava que alguém nesta era ainda se lembrasse do meu nome. Infelizmente você é um corpo divino de grande realização, um grande tônico. Você deve morrer. Se você desistir de resistir, eu posso deixar aquele garotinho ao seu lado viver. A intenção de matar de Su Shen era gélida. Ele naturalmente não era tolo. Desistir da resistência o tornaria realmente um idiota. Su Shen agarrou Lin Shangshen e gritou, vá! Lin Shangshen quis lutar, mas não era páreo para Su Shen e foi lançado no reino do vazio, onde uma força terrível o selou. Lin Zan sorriu. Você parece se importar muito com aquele garotinho. Infelizmente você tomou uma decisão errada. Eu matarei você primeiro, depois matarei aquele garotinho. Encontrarei sua seita e então a destruirei. O rosto de Su Shen estava frio. Se você ainda conseguir viver, isto é. Capítulo 160. Su Shen possuía a arma imperial de Dao extremo, a espada imperial do firmamento púrpuro. Embora Lin Zan não tivesse nenhuma arma imperial de Dao extremo, seu corpo físico era extremamente aterrorizante e na Era de Ouro, ele fora um dos poucos indivíduos mais qualificados para se tornar um imperador. Mesmo tendo se tornado um quase imperador e empunhando uma arma imperial de Dao extremo, Su Shen ainda não tinha confiança absoluta na vitória. Ele disse a Lin Shangshen para partir justamente por esse motivo. Mesmo que Lin Zan não fosse tão poderoso quanto um supremo, não estava longe disso. Uma grande batalha explodiu entre os dois. Su Shen desencadeou seu corpo de
espada supremo inato, cobrindo centenas de milhões de milhas. O poder imperial da espada do firmamento púrpuro em sua mão era vasto. O sangue divino de quase imperador em seu corpo estava secando. Lin Zan também não estava tendo vida fácil. Não importava o quão extensa fosse sua barra de vida ou quão resiliente ele fosse. Não conseguia resistir ao assalto implacável de Su Shen. Su Shen possuía inerentemente o físico mais adequado para o Dao da espada e havia alcançado a grande realização no corpo de espada supremo inato. Su Shen estava em um estado ainda pior. Seu corpo incompleto, devido ao sangue seco, não conseguia mais se recuperar. Mesmo com a espada imperial do firmamento púrpuro, ele não conseguia matar Lin Zan completamente. Enquanto os dois estavam em um impasse, uma figura avançou no campo de batalha. Lin Zan, por que você entrou na zona proibida? O cabelo longo do recém-chegado flutuava, seu comportamento era majestoso e sua aura aterrorizante esmagava o mar de estrelas. Li Shenhua, que acabará de passar por uma grande batalha forçando um supremo a recuar, arrastou seu corpo quebrado para o campo de batalha. Quando Lin Zan viu o recém-chegado, sua expressão indiferente mudou ligeiramente e ele disse com emoção, Sênior Li. Os olhos envelhecidos de Li Shenhua revelaram tristeza e ele disse melancolicamente, Lin Zan, por que você entrou na zona proibida? Para prejudicar todos os seres vivos? A expressão de Lin Zan voltou à calma. É meramente para me tornar mais forte. Posso recorrer a qualquer meio. Sênior Li, esta é a última vez que o chamarei de Sênior. Você pode sair deste lugar. Desta vez, fingirei que nada aconteceu. Li Shenhua desdenhou. Sair deste lugar e então assistir você massacrar os futuros gênios da raça humana? Eu vou limpar esse canalha para a raça humana. Li Shenhua, arrastando seu corpo quebrado, queimou seu sangue. O manto imperial de Yanhua Shen incompleto exibiu mais uma vez o poder imperial, e a pagoda acima de sua cabeça e a alabarda em sua mão enfureceram-se pela galáxia. Os olhos de Lin Zan escureceram e ele disse fracamente Li Shenhua, por que se incomodar com isso? Su Shen recuperou o fôlego e moveu-se para bloquear a retirada de Lin Zan. Um quase imperador de estágio final, um indivíduo poderoso empunhando duas armas imperiais de Dao extremo. Um corpo divino de grande realização no reino quase imperador, empunhando uma arma imperial. Esse nível de tratamento era suficiente para conter um supremo. O coração de Lin Zan afundou. Ele gritou em direção a um certo espaço. Açougueiro de sangue, eu sei que você não partiu. Se você e eu unirmos forças para matá-los, o corpo divino de grande realização é seu, e a outra pessoa é minha, que tal? O espaço vibrou e vastas extensões de um mar de sangue turvo flutuaram acima do mar de estrelas. Uma figura massiva emergiu de dentro, observando Su Shen e Li Shenhua com ganância. Li Shenhua estava furioso. Lin Zan, você realmente se aliou a um supremo da zona proibida. Lin Zan disse calmamente, e daí? Li Shenhua, eu lhe dei uma chance. Su Shen falou, Sênior Li, você tem alguma última palavra? Os olhos de Li Shenhua se arregalaram, seus trajes flutuando, mantendo-se erguido no mar de estrelas. A vida deste velho foi gloriosa. Meu único arrependimento é ter guiado esta besta, salvando-o repetidamente da vida e da morte, apenas para ele prejudicar todos os seres vivos. Mesmo que eu morra hoje, devo eliminar pessoalmente esta ameaça. Júnior, e você? O corpo de Su Shen recuperou gradualmente sua juventude, seu Dao da espada supremo perfurando o mar de estrelas. Empunhando a espada imperial do firmamento púrpuro, ele estava cheio de vigor. Talvez existam algumas últimas palavras que não falei e alguns arrependimentos que não resolvi. Mas nada disso importa agora. Morrer no reino do vazio, este é o melhor fim. Li Shenhua riu de todo o coração. Júnior, você é realmente excelente, muito melhor que aquela besta. Se você e eu sobrevivermos, devemos ir ao pavilhão da deusa das flores para beber o vinho de 1000 anos deles. Estará pronto em 30 anos e estou realmente desejando. Su Shen também sorriu. Ambos sabiam que a esperança era escassa. Li Shenhua e Su Shen atacaram Lin Zan simultaneamente. A luz brilhou pelo céu e todos os seres choraram. A herança deixada pelo antigo grande mundo foi varrida em uma única reviravolta. Lin Zan estava coberto de feridas e não teve escolha a não ser gritar. Açougueiro de sangue, se eu morrer, você também não sobreviverá. Sem mim, você não conseguirá lidar com 3 heranças de armas imperiais. O supremo açougueiro de sangue, que estava relaxando, pensou sobre isso. Parecia ser verdade. O poder das 3 armas imperiais sem Lin Zan, ele provavelmente não seria capaz de obter o corpo divino de grande realização e um quase imperador. Embora ser ameaçado por uma formiga que não havia se tornado imperador fosse um pouco desagradável. A intervenção do supremo açougueiro de sangue finalmente permitiu que Lin Zan desse um suspiro de alívio. Aproveitando o momento em que o supremo bloqueou Li Shenhua e Su Shen, Lin Zan virou-se e fugiu sem hesitação. O supremo açougueiro de sangue ficou atônito. A fuga de Lin Zan foi incrivelmente decisiva, quase instantânea. Os ataques de Li Shenhua e Su Shen já haviam chegado. Lin Zan, seu bastardo. O supremo açougueiro de sangue nunca imaginou que um indivíduo tão poderoso simplesmente fugiria. E com o supremo bloqueando Li Shenhua e Su Shen, os dois também não sabiam para onde Lin Zan havia escapado. O supremo açougueiro de sangue explodiu, tentando se livrar de Li Shenhua e Su Shen. Os dois trocaram olhares. Eles olharam para o supremo em uníssono. Ser capaz de levar um supremo parece ser uma boa opção também. Li Shenhua estava à beira da morte, seu tempo de vida esgotado. A alma divina de Su Shen estava decaindo e o sangue de quase imperador em seu corpo havia secado. Os dois tinham apenas um último fôlego, preparando-se para eliminar Lin Zan, aquela fonte interminável de problemas. Mas o supremo açougueiro de sangue ajudou Lin Zan bloqueando-os. 3 armas imperiais selaram a retirada do supremo e uma batalha de abalar o mundo explodiu mais uma vez.
Todos os três eram corpos quebrados. O mar de sangue do Supremo estava sendo consumido. Olhando para os dois loucos, o desespero encheu seu coração. Se ele fosse morto por dois quase imperadores assim, seria realmente uma piada. Uma aura aterrorizante emergiu e o poder de Supremo Imperador reviveu dentro do corpo do açougueiro de sangue. Ele escolheu elevar seu poder para uma batalha final, queimando loucamente seu tempo de vida e sangue imperial. Com uma palma ele despedaçou o manto imperial de Yan Yuashen quebrado. O corpo físico de Li Shenhua explodiu, o sangue espalhando-se pelo céu estrelado e todos os seres sofreram. Su Shen sabia que não sobreviveria. Um supremo que passou pela sublemação extrema já possuía o poder de combate de um antigo grande imperador. Ele lançou a espada imperial do firmamento púrpuro no reino do vazio. Enfrentando o ataque do supremo açougueiro de sangue, seu corpo se despedaçou e sua consciência se dissolveu. Gritos de abalar a terra vieram da direção do domínio do Dao do submundo azul. A consciência de Su Shen desapareceu completamente. O caos pertencente a esta era, em meio ao medo e choro de incontáveis seres. Em meio à luta destemida de incontáveis indivíduos poderosos sob a herança de sucessivas linhagens de grandes imperadores, gradualmente acalmou-se. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 161. Espaço da reversão do destino. Olhando para o ponto de ressurreição familiar, Su Shen sentiu uma sensação de torpor pelas experiências desta vida. Embora eu não tenha matado Lin Zan, sacrificar um supremo não é uma perda. Su Shen abriu o livro de reversão do destino. A 12ª vida. Você não quis aceitar os arranjos de sua família, escolhendo em vez disso juntar-se à Montanha da Queda da Terra e tornar-se seu irmão sênior. Na Montanha da Queda da Terra, você teve o mestre quase imperador e 4 irmãos e irmãs juniores problemáticos. Você foi excepcionalmente talentoso, tornando-se rapidamente o jovem número 1 no domínio do Dao do submundo azul, um prodígio invencível de uma era. Você cultivou diligentemente. Quando o domínio demoníaco do submundo profundo invadiu e os prodígios do domínio do Dao do submundo azul estavam sem líder, você deu um passo à frente. Liderando-os para derrotar os prodígios do submundo profundo. Você batalhou e derrotou o prodígio do domínio demoníaco do submundo profundo, tornando seu nome famoso e tornando-se uma figura lendária no domínio do Dao do submundo azul. Um século de cultivo a portas fechadas avançou ainda mais seu nível. Seu 4º irmão júnior escolheu selar-se e você soube do paradeiro de seu 2º irmão júnior. Você reuniu heróis para entrar na Terra Proibida, procurando os vestígios de Ye Jingong, também em busca de um remédio santo. Infelizmente você calculou mal. A área proibida da tumba antiga era muito mais aterrorizante do que você imaginava. Em pouco tempo vocês foram quase completamente aniquilados. Embora tenha sabido de uma oportunidade de abalar o mundo, faltava-lhe a habilidade de utilizá-la. Você feriu gravemente sua 2ª irmã júnior, que tentará emboscá-lo, deixando seu destino desconhecido. Você pessoalmente encerrou a vida de sua 5ª irmã júnior, que estava prestes a ser corrompida por uma substância estranha. O destino de seu 3º irmão júnior na Terra Proibida também era desconhecido. Você começou a usar todos os meios para resistir à substância estranha, mas foi fútil. Justo quando você estava à beira da morte, seu mestre, carregando a espada imperial Ansu da Montanha da Queda da Terra, invadiu a Terra Proibida. Ao custo de sacrificar-se para cobrir sua retirada, ele o enviou para fora da Terra Proibida. Mal vivo, você começou o cultivo a portas fechadas, desaparecendo da vista do público, e também começou a reconstruir a Montanha da Queda da Terra. A outrora gloriosa Montanha da Queda da Terra ficou apenas com você. Você sabia que era isso que devia a montanha. Você começou a aceitar os arranjos, casando-se com alguém da seita do Dao do firmamento púrpuro e deixando descendentes. Você cultivou assiduamente, sabendo das notícias da grande calamidade iminente. Para proteger a Montanha da Queda da Terra e seus entes queridos, você tinha que possuir força. Infelizmente, os grandes imperadores desta era eram poderosos demais e você não conseguiu romper para quase imperador. No entanto, encontrou um caminho alternativo, alcançando a grande realização no corpo de espada supremo inato, permitindo-lhe lutar contra quase imperadores. Quando o tumulto das trevas explodiu, você batalhou e matou o grande inimigo da Montanha da Queda da Terra. Incontáveis potências morreram no universo devido ao tumulto das trevas e a energia tornou-se abundante novamente. Isso lhe deu esperança para um rompimento. Você apostou tudo, alcançando um rompimento de quase imperador em desespero. Diante de seus descendentes que vieram apoiá-lo, você o selou e morreu em batalha ao lado de seus filhos. Isso foi uma desonra para você. Sabia que esta batalha poderia ser a sua última. Abandonou todos os pensamentos de sobrevivência, lutando contra seu antigo inimigo até a morte. Embora ele tenha finalmente escapado, você empurrou um supremo ao limite, sacrificando-se para levar um supremo consigo. Esta vida não teve arrependimentos. Você alcançou a fama jovem e enfrentou retrocessos e crises de vida ou morte. Em uma era onde o rompimento para quase imperador era impossível, você tornou-se um quase imperador contra todas as probabilidades, batalhando contra seu antigo inimigo e chocando-se com o supremo, alcançando a glória suprema. Seu nome se tornará uma lenda entre as miríades de raças do universo e um mito no domínio do Dao do submundo azul. Seus descendentes terão orgulho de você. Classificação: roxo 9 estrelas. Recompensa: 90.000 pontos de reversão do destino. Este final aqueceu o coração de Su Shen. Seu olhar era profundo. Com a fundação da Montanha da Queda da Terra, ela poderia tornar-se uma força de nível gigante mesmo diante da era do fim do Dharma e do próximo grande mundo. Aptidão: 0. Habilidade de compreensão: 0. Histórico familiar: 0. Estado de espírito: 5.000. Com 90.000 pontos de reversão do destino, mais os 5.000 restantes, Su Shen agora tinha 95.000 pontos.
Segurando uma vasta quantidade de pontos, Su Shen caiu em hesitação. Após sua morte, se o imperador Fang Bubai sobrevivesse à luta contra o Supremo da Terra Proibida, então o mundo deveria entrar na Era do Fim do Dharma. Na Era do Fim do Dharma, tornar-se um santo seria extremamente difícil. No entanto, se ele adicionasse pontos suficientes, poderia pular a Era do Fim do Dharma e reencarnar diretamente no grande mundo. Não importa o quanto ele lutasse na Era do Fim do Dharma, a avaliação de reversão do destino não seria alta. Acumular pontos de reversão do destino na Era do Fim do Dharma e tornar-me um imperador no grande mundo. Su Shen tomou sua decisão. Ele não planejava apostar todos os 95 mil pontos. No grande mundo, ele enfrentaria muitos oponentes e 90 mil poderiam não ser suficientes. Su Shen estimou que para superar o Wang Yunfei e tornar-se um imperador, precisaria de pelo menos 100 mil pontos. Aptidão, 10 mil. Habilidade de compreensão, 30 mil. Histórico familiar, 1000. 30 mil pontos de habilidade de compreensão eram suficientes para lidar com os segredos de algumas eras antigas. Fosse os padrões demoníacos deixados na Montanha da Queda da Terra ou o antigo salão de bronze dentro da área proibida da tumba antiga, ambos guardavam segredos imensos. Embora pudesse não ser capaz de compreendê-los, não estaria desamparado se encontrasse oportunidades semelhantes. Na Era do Fim do Dharma, um corpo divino combinado com sua experiência como um quase imperador seria suficiente para ser invencível. Em uma era onde santos eram raros, Su Shen não acreditava que precisasse de muito histórico familiar para protegê-lo. Tendo gasto 41 mil pontos de reversão do destino, Su Shen calculou que se pudesse ser invencível no céu estrelado por 10 mil anos, a avaliação que receberia definitivamente não seria baixa. Reencarnação. Chamas subiam ao céu. Su Shen sentia apenas sua cabeça pesada e sua garganta seca. Em um torpor, ele abriu os olhos e viu incontáveis cadáveres caídos no chão, o sangue fluindo como rios. Seus rostos trágicos encheram seu coração de tristeza. Inumeráveis memórias inundaram sua mente. Nesta vida, ele despertou suas memórias aos 8 anos de idade. Nascido na família Lu no reino Vangu, ele era o terceiro jovem mestre da família Lu, chamado Lu Shen. Ele nasceu com o corpo divino do espírito primordial, a esperança da família Lu, com a melhor chance de tornar-se um santo e liderar a família para voar alto e tornar-se o soberano do reino Vangu. Mas agora, a família Lu fora aniquilada, deixando apenas ele. O jovem Su Shen estava desamparado. Ele fechou os olhos, conteve a respiração e seletivamente fingiu-se de morto. Uma figura maltrapilha saiu das chamas, desgrenhada, mas vestindo uma máscara de bronze que lembrava um fantasma maligno aterrorizante. O suficiente para incutir medo em todas as forças no reino Vangu. Salão do Deus da Morte. Dizia-se que esta organização aterrorizante poderia matar até grandes imperadores se o preço fosse pago. Embora nunca tivesse sido colocado em prática porque ninguém podia pagar o preço, ainda era extremamente aterrorizante. Vários reis santos haviam sido mortos, e reis santos na Era do Fim do Dharma eram sem dúvida figuras importantes entre todas as raças. Querer retirar-se do meu salão do Deus da Morte, que ideia tola. O tom do velho de máscara de bronze era frio, suas mãos manchadas de sangue. Ele sozinho havia aniquilado toda a família Lu. Um dissuasor aterrorizante condensou-se em um mar de sangue, com incontáveis ossos murchos evoluindo dentro dele. Isto era pelo menos um santo. O coração de Su Shen sentiu-se muito inquieto. O velho de máscara de bronze olhou para Su Shen, que jazia imóvel no chão, e uma risada arrepiante emergiu debaixo de sua máscara. Eu não esperava que a família Lu se escondesse tão bem. Eles realmente esconderam um descendente com um corpo divino. Não admira que quisessem romper os laços com meu salão do Deus da Morte. Garoto, sua habilidade de fingir-se de morto é forte, mas na minha frente é inútil. Sua morte fingida fora exposta. Capítulo 162. A expressão de Su Shen era de pânico, mas, em seu coração, ele estava tão estável quanto um velho cão. O ancião de máscara de bronze apenas apontou que ele estava fingindo-se de morto e não o matou imediatamente. Isso significava que o ancião não tinha nenhuma intenção assassina contra ele. Caso contrário, ele teria agido no momento em que percebeu que Su Shen estava fingindo. Um santo assassino deste calibre não abrigaria nenhum traço de piedade em sua natureza interior. Su Shen olhou para o ancião de máscara de bronze com uma expressão assustada. Os olhos do ancião pareciam capazes de perfurar o coração das pessoas. Ele deu uma gargalhada rouca, tão jovem, mas sua natureza interior é tão fria. Você não se abala com a morte de seus próprios parentes, amigos e família. A unha afiada do ancião de máscara de bronze roçou o rosto de Su Shen. Sangue carmesim escorreu de sua bochecha. O pânico no rosto de Su Shen desapareceu gradualmente, sendo substituído por calma, uma expressão fria e desprovida de qualquer emoção. Ele olhou para os cadáveres como se fossem estranhos, completamente imperturbável. Um coração desprovido de calor. Verdadeiramente uma boa muda para um assassino. Os olhos envelhecidos revelados pela máscara de bronze mostravam deleite. Você, está disposto a se juntar ao meu salão do Deus assassino? O nome deste mestre é Rei Santo Ceifador de Vidas. Se você assentir, será o sucessor da minha linhagem ceifador de vidas. O ancião desenvolveu um apreço pelo seu talento. Su Shen curvou-se. O discípulo Lu Shen saúda o mestre. Peço ao mestre que transmita a este discípulo os métodos para se tornar mais forte. Um rei santo. Ele não poderia derrotá-lo por enquanto. Mas ele guardou na mente. 30 anos para o leste, 30 anos para o oeste. Se isso não funcionasse, ele pegaria emprestado outros 300 anos dos céus. Su Shen juntou-se ao salão do Deus assassino. Su Shen tinha ouvido falar do salão do Deus assassino em sua vida anterior. Era uma força notória, mas possuía uma fundação poderosa. Eles cultivavam o Dao do assassinato, matando deuses, matando demônios, matando todos os seres vivos. Uma única escritura do assassinato infundia medo em todas as raças.
Su Shen seguiu o rei santo ceifador de vidas de volta ao salão do deus assassino. Su Shen soube que 80.000 anos haviam se passado desde que o imperador Fang Bubai alcançou o Dao. Após a turbulência das trevas, não surgiram mais quase imperadores entre as miríades de raças do universo. A batalha da turbulência das trevas foi simplesmente trágica demais. As fundações de quase imperadores de toda uma grande era foram quase dizimadas, e até armas imperiais foram quebradas aos pares. O contemporâneo grande imperador das miríades de santos, imperador Fang Bubai, era ainda mais impossível de rastrear. Aqueles que se tornavam santos também eram extremamente raros. Reis santos já eram potências de alto nível neste céu estrelado. Mesmo assim, os 3 mestres do salão do deus assassino eram todos potências de nível rei santo, tornando-o um verdadeiro gigante entre as forças estelares. De agora em diante, você não é Lu Shen. De agora em diante, você é o sucessor da linhagem ceifador de vidas, chamado filho ceifador de vidas. O rei santo ceifador de vidas falou com Su Shen. Ao lado do rei santo ceifador de vidas, havia um menino por volta da idade de Su Shen, com os olhos arregalados, perguntando: Mestre, ele é o filho ceifador de vidas. Então o que eu sou? O rei santo ceifador de vidas disse: Você é um homem morto agora. O menino morreu em descrença. O rei santo ceifador de vidas continuou para Su Shen: De agora em diante, você deve esquecer todo o seu passado. Caso contrário, o destino dele será o seu destino. Su Shen assentiu. De fato, era o estilo do salão do deus assassino, implacável o suficiente. Su Shen substituiu o filho ceifador de vidas e começou a cultivar com o rei santo ceifador de vidas. Este cultivo durou 5 anos. Neste ano, Su Shen tinha 13 anos. Um especialista do reino da alma espiritual de 13 anos quebrou o recorde de 10.000 anos do salão do deus assassino. Nesta era do declínio, era algo simplesmente inédito. No entanto, isso ainda era o resultado de Su Shen desacelerar sua velocidade de cultivo. Após o avanço de Su Shen para o reino da alma espiritual, sua vida pacífica foi interrompida. Ele foi enviado diretamente pelo rei santo ceifador de vidas para os níveis inferiores do salão do deus assassino para começar a aceitar missões e cuidar de si mesmo. Su Shen ainda se lembrava do que o rei santo ceifador de vidas lhe disse. Não importa quem você encontre, não revele sua identidade e não exponha seu corpo divino da alma primordial se quiser viver. Sua identidade não era importante para Su Shen, nem ele se importava com ela. No entanto, ele ainda guardou as palavras do rei santo ceifador de vidas na mente. Ele sentia que nada disso era tão simples. Enviar uma potência de nível rei santo, e um dos 3 mestres do salão ainda por cima, para eliminar a pequena família Lu era simplesmente um exagero desmedido. Su Shen achou muito interessante. Ele deixou o salão do deus assassino. O ancião de máscara de bronze observou Su Shen partir com um olhar profundo, cheio de ambição. Dentro do salão do deus assassino, Su Shen recebeu sua primeira missão: assassinar um jovem prodígio no reino Vangu. Matar não era novidade para ele. Na verdade, o número de seres que morreram por suas mãos no passado era maior do que o de todo o salão do deus assassino reunido hoje. Su Shen tinha seu próprio modo de matar: Pavilhão da Espada e Shen Wu. Su Shen olhou para o alvo de sua missão. O Pavilhão da Espada e tinha potências do reino da conexão profunda guardando, e Shen Wu também era um gênio do Pavilhão da Espada e um talento não visto em 1000 anos. Mas nada disso importava. Su Shen deixou o salão de missões e, seguindo as pistas, foi encontrar Shen Wu. Um mês depois, Shen Wu deixou o Pavilhão da Espada e o céu estava azul, a grama verde, o cenário pitoresco. Jovem Lorde, há alguém bloqueando nosso caminho à frente. Uma criada relatou respeitosamente a um jovem audacioso. O jovem era Shen Wu, o gênio do Pavilhão da Espada e que estava a caminho de um leilão. Quem é tão cego a ponto de ousar bloquear meu caminho? A raiva brilhou nos olhos de Shen Wu. Por que os anciões acompanhantes ainda não o mataram? A criada respondeu temerosamente. Os anciões não são páreos para ele. Shen Wu ficou um pouco surpreso, mas disse: um bando de gente inútil, não conseguem nem lidar com um assunto pequeno e precisam que eu intervenha pessoalmente. Onde ele está? Eu gostaria de ver quem tem tanta audácia. A criada de repente ficou em silêncio. Jovem Lorde, ele chegou. Assim que sua voz calou, uma linha de sangue apareceu no pescoço da criada. Imediatamente depois, sua cabeça separou-se do corpo e caiu inerte no chão. Esta cena fez as pupilas de Shen Wu se contraírem bruscamente como pontas de agulha. Atrás da criada estava uma figura de manto cor de sangue usando uma máscara de fantasma de bronze. Ele não era alto, parecendo um pouco magro e pequeno, mas quando o olhar de Shen Wu caiu sobre ele, sentiu um calafrio, todo o seu corpo gelando. Shen Wu sentiu como se estivesse enfrentando um grande inimigo. Vossa Excelência, não temos queixas. Por que você quer me matar? Su Shen disse. Alguém pagou por sua vida, apenas isso. Shen Wu, quem quer comprar minha vida? Estou disposto a pagar o dobro do preço. Su Shen recusou, um pensamento muito tentador, mas sou um assassino com princípios. Shen Wu encarou Su Shen cautelosamente. O homem de máscara de bronze lhe dava uma sensação, como um abismo insondável, um indivíduo muito perigoso. Ele havia matado seu caminho para dentro sem fazer um som, então os anciões do lado de fora provavelmente já haviam encontrado um destino trágico. Shen Wu continuou. Se 5 vezes não for suficiente, então 10 vezes. Você conhece minha identidade e minha vida, o Pavilhão da Espada e a resgatará a qualquer custo. Su Shen ainda recusou. Este é meu primeiro trabalho. Não posso me dar ao luxo de falhar. Se ele falhasse em sua primeira vez, como poderia continuar no negócio? Incontáveis quis de espada dispararam do chão. Um dao da espada interessante. Su Shen comentou. Shen Wu parecia capaz de prever seu próximo movimento. Infelizmente, isso era tudo. Su Shen apontou um dedo, e um fiapo de ki de espada cor de sangue cortou, aniquilando todos os quis de espada. Você é do salão do deus assassino. Capítulo 163.
No momento crítico, a força de Shen Wu surgiu subitamente. Su Shen ficou levemente surpreso. Orientação do Deus Assassino. Esta é uma técnica secreta do Salão do Deus Assassino. Onde você a conseguiu? Shen Wu deu um suspiro de alívio. Você não pode me matar. Eu também sou um membro do Salão do Deus Assassino, obedecendo ao jovem mestre Wu Shen e infiltrado no pavilhão da espada e... Se você me matar, o jovem mestre Wu Shen definitivamente não o deixará escapar. Su Shen interessou-se. Quem é esse jovem mestre Wu Shen de quem você fala? Shen Wu ficou um tanto atônito. Como membro do Salão do Deus Assassino, você nem conhece o jovem mestre Wu Shen. O jovem mestre Wu Shen é o sucessor do Imperador Assassino, o prodígio número 1 do Salão do Deus Assassino. Até os 3 grandes mestres do salão não ousam desrespeitar o jovem mestre Wu Shen. Su Shen de fato não conhecia o jovem mestre Wu Shen, nem tinha ouvido falar de tal pessoa, mas conhecia o Imperador Assassino. Este foi o fundador do Salão do Deus Assassino e também um grande imperador notório que outrora matou prodígios de todas as raças e provou seu Dao através do massacre. Legado do Imperador Assassino. O interesse de Su Shen foi completamente despertado. Ele não seria indiferente ao legado de um grande imperador. Su Shen continuou. Qual é o seu propósito em infiltrar-se no pavilhão da espada e onde está o jovem mestre Wu Shen agora? Shen Wu bufou friamente. Estas não são coisas sobre as quais você pode indagar. Aconselho que saia daqui rapidamente. Se me matar, o jovem mestre Wu Shen não o perdoará. O mestre da seita do pavilhão da espada já está a caminho. Se não sair agora, não conseguirá sair depois. Su Shen suspirou. Sua figura desapareceu como um fantasma. Justo quando Shen Wu pensou que Su Shen havia partido, uma pequena mão envolveu seu rosto. Shen Wu tentou resistir, mas foi instantaneamente desmembrado, incapaz de emitir um som. Por que se dar ao trabalho? Encarando os olhos desesperados de Shen Wu, o olhar de Su Shen estava em silêncio mortal. Se Shen Wu não confessasse, ele também conhecia algumas técnicas secretas de busca de alma. Embora levasse algum tempo comparado a certos segredos, esses eram assuntos triviais, mesmo que significasse expor alguns de seus trunfos. As lutas de Shen Wu, inicialmente ferozes, começaram a se acalmar lentamente, seus olhos vazios, não sendo diferente de uma pessoa morta. Interessante. Os lábios de Su Shen curvaram-se em um sorriso. Shen Wu rendeu-se ao jovem mestre Wu Shen 10 anos atrás e infiltrou-se no pavilhão da espada e... Havia muitos peões como Shen Wu, organizados pelo jovem mestre Wu Shen em vários lugares, e até mesmo entre outras raças fora do reino Vangu. No entanto, essas pessoas não se conheciam, apenas sabiam que existiam. O jovem mestre Wu Shen parecia estar esperando por algo usando esses peões. Quanto a este jovem mestre Wu Shen, ele era ainda mais uma lenda. 50 anos atrás, ele obteve o legado do Imperador Assassino no Salão do Deus Assassino, tornando-se instantaneamente o mestre assassino do atual Salão do Deus Assassino. Até os 3 grandes mestres do salão tinham que obedecê-lo. Ele ascendeu rapidamente em pouco tempo, adquirindo incontáveis oportunidades. Apenas não se sabia como ele havia desaparecido há 8 anos, sem notícias. Su Shen sentiu que este jovem mestre Wu Shen não era simples. Talvez ele fosse outra pessoa de grande sorte, possuindo habilidades extraordinárias. Talvez ele pudesse prever o futuro, ou talvez fosse um indivíduo forte que renasceu. O jovem mestre Wu Shen sabe da minha existência. No futuro eu poderia lhe causar problemas, então ele enviou o Rei Santo Ceifador de Vidas para me eliminar no berço. Os eventos de hoje não são coincidência. Devem ter sido organizados por uma figura proeminente dentro do Salão do Deus Assassino. A pessoa mais provável é meu mestre barato, o Rei Santo Ceifador de Vidas. Ele não obedece totalmente ao jovem mestre Wu Shen e quer me usar para eliminar o jovem mestre Wu Shen. É por isso que ele me fez substituir o filho ceifador de vidas e tornar-me o sucessor da linhagem ceifador de vidas, sem revelar nenhuma informação sobre a identidade de Lu Shen. Assim, tudo fazia sentido. Su Shen havia vivido por dezenas de milhares de anos, então seus pensamentos eram naturalmente meticulosos e profundos. Ele rapidamente adivinhou a causa e o efeito. Mesmo que houvesse uma discrepância, Su Shen acreditava que a diferença não seria significativa. Ele achou muito interessante. Uma pessoa de grande sorte, suspeita de prever o futuro ou de ter renascido do futuro, e as correntes subjacentes dentro do Salão do Deus Assassino. Esta vida estava destinada a ser extraordinária. Su Shen estreitou os olhos e murmurou: me atrasei um pouco, permitindo que o mestre do pavilhão da espada chegasse. Parece que precisarei me esforçar um pouco para limpar a cena. Com sua força atual, enfrentar um especialista de nível rei do reino da conexão profunda era o suficiente. Uma grande batalha irrompeu e rapidamente terminou, deixando para trás apenas desolação. Família Xiao. A família Xiao é uma das 4 grandes famílias da dinastia Beishen. Os 5 filhos nascidos do atual patriarca da família Xiao são todos indivíduos excepcionais. O mais velho, Xiao Xuanzi, é o grande general da dinastia Beishen, invicto em batalha, uma lenda no exército. A segunda, Xiao Linshui, entrou no Palácio Sagrado Enevado para cultivar e é uma discípula verdadeira do Palácio Sagrado Enevado. O terceiro, Xiao Jin, é o homem mais rico da dinastia Beishen, controlando a maior associação comercial da dinastia. A mais nova, a quinta, Xiao Yuili, é uma dos 10 maiores prodígios da dinastia Beishen. No entanto, neste ninho de dragões e fênix havia uma moreia. O quarto, Xiao Sha, um notório filho libertino da dinastia Beishen, não realizou nada. Confiando em sua identidade como um jovem mestre da família Xiao, ele frequentava bordéis, e as cortesãs da cidade imperial todas sofriam nas mãos de Xiao Sha. Em um pátio, uma mulher em roupa simples estava sentada, tão pura quanto uma lótus branca. Seus dedos delgados repousavam sobre as cordas da cítara antiga, produzindo um fluxo contínuo de belas músicas. Ao lado do parapeito do pátio, um homem em um manto verde estava inclinado, assemelhando-se a um erudito refinado.
Seu olhar era sereno. O homem era precisamente o quarto jovem mestre da família Xiao Sha, também conhecido como filho libertino pelos de fora. Xiao Sha guardava um segredo. Ele era na verdade um renascido, reencarnado em uma era de 3.000 anos atrás. Em sua vida anterior, ele não realizou nada, assistiu à destruição da família Xiao, impotente. Deixou a dinastia Beishen e vagou por uma vida inteira, mas só alcançou o reino Nirvana com muitos arrependimentos. Nesta vida, ele queria compensar todos esses arrependimentos. Após o seu renascimento, a primeira coisa que fez foi tomar o lendário legado do Imperador Assassino, mudando seu nome para Jovem Mestre Wushen. Ele ganhou o favor do ancestral assassino, tornando-se o líder do Salão do Deus Assassino. Ele reuniu os famosos prodígios plebeus de sua vida anterior e, de acordo com suas memórias, esperou as oportunidades aparecerem para tomá-las. Quanto àquelas figuras que causaram problemas em sua vida anterior, aqueles que podiam ser mortos foram eliminados por ele antecipadamente. Por exemplo, o santo do espírito primordial Lu Shen, que causou problemas em sua vida anterior, foi preventivamente visado pelo Rei Santo Ceifador de Vidas, a quem ele enviou. Agora, Lu Shen provavelmente já estava na reencarnação. Maldito seja o venerável do fogo divino. Se não fosse pelo venerável do fogo divino tê-lo ferido, por que ele teria ficado latente por tanto tempo? Ele originalmente queria tomar o fogo celestial do Reino do Fogo, mas nunca esperou que o venerável do fogo divino do Reino do Fogo ainda estivesse vivo. Mesmo com o legado do Imperador Assassino e inúmeras oportunidades, Xiao Sha, enfrentando um indivíduo forte de um reino inteiro superior ao dele, ainda foi gravemente ferido. Xiao Sha ofendeu muitas pessoas ao longo dos anos. Para evitar ser morto por seus inimigos, Xiao Sha só pôde retornar à família Xiao para se recuperar de seus ferimentos. A mulher em roupa simples tocando a cítara, olhou para Xiao Sha com seus belos olhos pensando, o mundo acredita que o quarto jovem mestre da família Xiao é um libertino. Mas quem sabe que a pessoa mais aterrorizante em toda a família Xiao é este quarto jovem mestre? De repente a expressão de Xiao Sha mudou. Capítulo 164. Shen Wu está morto. Ele era minha peça de xadrez plantada no pavilhão da espada, e 10 anos depois, uma relíquia de santo apareceria ao lado do pavilhão da espada e Shen Wu obteria a herança dentro da relíquia, tornando-se meu subordinado capaz. Como ele pôde simplesmente morrer assim? Xiao Sha estava intrigado. Em sua vida anterior, Shen Wu de fato morreu, mas isso foi após ter obtido a herança da relíquia de santo. Por que ele morreria neste momento? Poderia ser uma mudança causada pelo meu renascimento? Xiao Sha sabia que suas ações após o renascimento haviam mudado coisas demais. Talvez algo tivesse dado errado, levando à morte de Shen Wu. No entanto, ele ainda precisava confirmar quem exatamente matou Shen Wu. Infelizmente, os batedores que Xiao Sha enviou investigaram o destino por vários meses e concluíram que um indivíduo forte acima do reino da conexão profunda era suspeito de ter agido, com o objetivo de usar Shen Wu para atrair o mestre do pavilhão da espada, e Shen Wu foi apenas um sujeito azarado que morreu por acidente. Não importa o quanto Xiao Sha quebrasse a cabeça, ele nunca saberia que quem matou Shen Wu e o mestre do pavilhão da espada e foi, na verdade, uma criança de 13 anos. Embora Xiao Sha se importasse com a perda de uma peça de xadrez devido ao efeito borboleta, ele não se prenderia a isso. Seu segredo como alguém que renasceu estava destinado a levá-lo ao topo, e quaisquer obstáculos seriam eliminados por ele pela raiz. Ele era invencível. Tendo completado a missão, Su Shen retornou ao Salão do Deus Assassino, sua primeira missão perfeitamente realizada. Após Su Shen entregar a missão, 7 dias depois, ele voltou para assumir uma segunda. Su Shen percebeu que o ancião do salão de missões havia sido substituído. Ele fez uma pergunta casual e a resposta que recebeu foi: ele morreu. Saiu em uma missão, deu azar, encontrou uma besta feroz do céu estrelado e seu corpo foi completamente destruído. Su Shen sabia que isso deveria ser obra de seu mestre barato. Isso deixou ainda mais convencido de que seu mestre não o deixou ir e permitiu que ele substituísse o filho da vida assassina por mero capricho. Su Shen estreitou os olhos. O Rei Santo da vida assassina queria usá-lo e ele, por sua vez, precisava usar o Rei Santo para esconder sua identidade. Se o jovem mestre Wushen soubesse que ele ainda estava vivo, certamente o mataria pessoalmente. Felizmente, ele agiu com cautela, escondendo sua técnica de cultivo e talento, tendo assim a qualificação para manobrar entre uma pessoa renascida e um indivíduo forte como um Rei Santo. Su Shen aceitou sua segunda missão. Logo 5 anos se passaram. Su Shen mantinha um histórico invicto, ascendendo para se tornar uma nova estrela no Salão do Deus Assassino. Durante esses 5 anos, Su Shen não desistiu de investigar o paradeiro do jovem mestre Wushen. Embora não tivesse descoberto sua verdadeira identidade, ele havia mapeado aproximadamente o nível de cultivo de Wushen. De acordo com a estimativa de Su Shen, antes de Wushen desaparecer, ele deveria estar entre o reino do refino do vazio e o reino Nirvana. Agora, conforme o comportamento típico de uma pessoa com tamanha sorte, ele deveria estar prestes a romper para o reino Nirvana. Su Shen sabia que o jovem mestre Wushen havia tomado inúmeras oportunidades, grandes e pequenas, e inferiu que o cultivo e o talento de Wushen antes do renascimento não eram muito altos, pelo menos não um corpo divino nato. Seus meios mais fortes poderiam ser apenas a herança do Imperador Assassino e a habilidade de profeta. Isso lhe deu esperança para uma caçada. O jovem mestre Wushen não era o Imperador Fang Bubai, que tinha um ancião protetor do Dao, nem era Lin Zhan, que possuía um físico naturalmente poderoso. Uma herança antiga e
carregava um artefato sagrado completo. Comparado a esses dois trapaceiros, o jovem mestre Wu Shen tinha apenas a habilidade de precognição para fazer preparativos. Embora tivesse a herança de um imperador, Su Shen, em sua vida anterior, fora um quase-imperador, um corpo divino de grande realização. Matara quase-imperadores e lutara contra supremos. Como poderia temer uma pessoa comum com algumas oportunidades? Cultivar na era do fim do Dharma é realmente difícil, Su Shen não pôde deixar de reclamar. Ao longo dos anos, ele completou muitas missões, destruiu muitas escolas e até matou secretamente alguns prodígios poderosos, obtendo incontáveis recursos de cultivo. No entanto, seu avanço de cultivo era lento demais. Não apenas o que de origem era muito menos abundante do que no grande mundo, mas até as leis eram extremamente escassas. O cultivo de um artista marcial era difícil demais, tornando-se mais penoso quanto mais alto se subia. Em 5 anos, o cultivo de Su Shen rompeu do primeiro nível da alma espiritual para o 9º nível da conexão profunda. Tal velocidade era surpreendente. Se fosse no mundo de sua vida anterior, talvez ele já tivesse rompido para o reino do refino do vazio. No entanto, o cultivo que Su Shen exibia era apenas o primeiro nível da conexão profunda. Um jovem rei de 18 anos era o suficiente para fazer o salão do deus assassino levá-lo a sério, acreditando que esta criança era aterrorizante. Su Shen tornou-se o 5º herdeiro legítimo do salão do deus assassino. Dinastia Bei Shen. Família Xiao. Xiao Sha abriu os olhos com alegria neles. Ele finalmente havia se recuperado de seus ferimentos e até ganhou com a desgraça. Seu cultivo avançou ainda mais, rompendo com sucesso para o reino Nirvana. Nesta era, um indivíduo forte do reino Nirvana era definitivamente considerado uma potência, caminhando pelo mundo, e todos os seres o chamariam de venerável. Dinastia Bei Shen. Os olhos de Xiao Sha estavam frios. Um mês depois, a dinastia Bei Shen ficou chocada. O 4º jovem mestre da família Xiao afinal não era um imprestável, tendo se escondido tão profundamente. Com um cultivo no reino Nirvana, quando o ancião da família imperial da dinastia Bei Shen, que havia rompido para o reino Nirvana, quis agir contra a família Xiao e esta se viu em perigo. O 4º jovem mestre deu um passo à frente, matou com força o ancião imperial, assumiu o controle dos oficiais, reprimiu a rebelião e elevou a família Xiao à categoria de família imperial da dinastia Bei Shen de uma só vez. O 4º jovem mestre da família Xiao tornou-se famoso. Além disso, curiosos até acreditavam que ele possuía o potencial de um imperador. Romper para o reino Nirvana antes dos 100 anos era chocante demais, e sua fama eventualmente rivalizou com a dos principais gênios no reino Vangu. No entanto, ninguém sabia que o 4º jovem mestre da família Xiao, Xiao Sha, era secretamente também o jovem mestre Wu Shen do salão do deus assassino. Bem, exceto por uma pessoa que Xiao Sha acreditava estar morta. Dentro do salão do deus assassino, Su Shen era um herdeiro legítimo há apenas meio ano. Uma notícia explodiu por todo o reino Vangu. O 4º jovem mestre da família Xiao, Xiao Sha, virou a maré, aniquilando sozinho a família imperial da dinastia Bei Shen e levando a família Xiao ao topo. Um filho pródigo que esteve em silêncio e no anonimato por 60 anos, da noite para o dia exibiu um cultivo no reino Nirvana. Os olhos de Su Shen brilharam sob sua máscara. Por que esse roteiro parecia tão familiar? Su Shen podia ter certeza de que este 4º jovem mestre da família Xiao era o filho da vida assassina que ele estava procurando. Não havia erro. Mesmo que não fosse, ele também seria uma pessoa de grande sorte, mas Su Shen achava improvável. O filho da vida assassina era cauteloso, clarividente e suspeito de ser alguém renascido. Este Xiao Sha também era suficientemente paciente, o que o tornava uma identidade perfeita. Tudo veio sem qualquer esforço. Também é hora de encontrar uma oportunidade para elevar meu cultivo ao reino do refino do vazio, refletiu Su Shen. Seu cultivo atual já havia atingido o topo do 9º nível da conexão profunda, a apenas um passo do reino do refino do vazio, mas ele não queria romper no reino Vangu. Ele precisava sair do reino Vangu e escapar da vista do Rei Santo da vida assassina. A aura de seu corpo divino no reino Vangu não poderia ser escondida do Rei Santo. Su Shen deixou o reino Vangu usando uma missão como desculpa. Ele foi para um reino de tamanho médio. Meio ano depois, o cultivo de Su Shen rompeu com sucesso para o reino do refino do vazio. No entanto, ele não retornou imediatamente ao salão do deus assassino. Su Shen recebeu notícias de que uma relíquia havia aparecido, suspeita de ser uma relíquia de santo. Ele naturalmente não perderia uma relíquia. Capítulo 165. Uma estrela antiga e desolada. Este lugar não era originalmente desolado, mas como a notícia de que a herança de um santo estava sendo desenterrada vazou, toda a vida no planeta inteiro foi purgada. A força que ocupava este planeta, querendo monopolizar a herança do santo, acidentalmente ativou uma restrição, expondo as ruínas do santo ao mundo. Um jovem de rosto limpo seguiu seus anciãos até as ruínas do santo. O jovem era do pavilhão da espada das nuvens flutuantes, chamado Xian, também conhecido como Su Shen. Como um assassino notório do salão do deus assassino, Su Shen naturalmente não entraria nas ruínas sob o nome do salão. Isso seria como buscar a morte. Então, ele planejou entrar nas ruínas usando a identidade de outra pessoa. Xian era essa pessoa azarada. Neste momento, inúmeras forças grandes e pequenas, de diferentes raças, já haviam se reunido na estrela antiga. Havia até alguns prodígios conhecidos e poderosos. Um abismo profundo bloqueava o caminho de todos. Do outro lado do abismo ficavam as ruínas do santo. No entanto, ninguém ousava cruzar, porque dentro dele havia restrições aterrorizantes, e todos que tentavam atravessar morriam, caindo sem exceção no abismo e sendo esmagados. A força poderosa que queria monopolizar as ruínas acidentalmente ativou esta restrição aterrorizante, levando à morte de todos. É na verdade uma formação de selamento de Qi.
Parece que este santo não era uma pessoa benevolente. Mesmo após a morte, ele queria enganar as gerações futuras. Embora Su Shen não fosse muito proficiente em informações, sua experiência era rica e ele reconheceu facilmente a verdade por trás da queda de todos no abismo. A formação de selamento de Qi, uma estrutura aterrorizante, podia facilmente selar o Qi de origem de um artista marcial, tornando-o incapaz de voar. Aqueles que tentavam cruzar o abismo celestial tinham seu Qi de origem selado e caíam para a morte. Olhem, outra pessoa quer cruzar o abismo celestial e ir para o outro lado. Isso é buscar a morte? Nem mesmo um cultivador do reino do vazio profundo pode cruzar. Agora mesmo, o imperador Akamatsu tentou confiar em seu cultivo para atravessar o abismo, mas caiu no meio do caminho e morreu esmagado. Irmão Sênior Muron não. Volte rápido. Ele parece estar cruzando. Como isso é possível? Irmão Sênior Muron, por favor, não volte. As pessoas do pavilhão da espada das nuvens flutuantes olharam para um homem de costas finas caminhando pelo abismo celestial, suas expressões agitadas. Su Shen olhou levemente surpreso. Aquele jovem magro parecia confiante, passeando pelo ar como se estivesse em uma caminhada de lazer, e facilmente alcançou o outro lado. Ele quebrou a formação de selamento de Qi. Parece que ele já havia antecipado. Este santo que estabeleceu a formação, ainda deixou um vislumbre de esperança, um caminho para a terra da herança. Quebrar a formação de selamento de Qi não era difícil, mas afinal fora estabelecida por um santo e continha intenção assassina. Para ser facilmente quebrada por alguém, ou esta pessoa é a reencarnação daquele santo, ou já sabia que havia uma formação de selamento de Qi aqui. A expressão de Su Shen era estranha. Esta pessoa não era Xiao Xia. Poderia ele ter encontrado os peões de Xiao Xia novamente? Este Xiao Xia realmente queria varrer todas as oportunidades que apareciam. Irmão Sênior Xie, não seja impulsivo. As pessoas do pavilhão da espada das nuvens flutuantes viram Su Shen dar um passo à frente, pretendendo cruzar o abismo celestial, e todos tentaram impedi-lo. Mas já era um passo tarde demais. Tolo. Vendo outros cruzarem, você corre para sua morte. Se o abismo celestial fosse tão fácil de atravessar, nós já não teríamos ido? Ninguém botava fé em Su Shen. Mas quando Su Shen chegou ao meio, a expressão de todos mudou, cheia de surpresa e incerteza. Ele consegue realmente cruzar o abismo celestial? Como isso é possível? O pavilhão da espada das nuvens flutuantes tem uma maneira de atravessar o abismo? Quando Su Shen alcançou o outro lado com sucesso, todos ficaram completamente loucos. Eles vieram para tomar a herança do santo, mas só podiam ficar do lado de fora, encarando, vendo outros cruzarem para obter a herança. Quão inconformados eles estavam! Uma grande batalha eclodiu. Os dois que conseguiram chegar ao outro lado e acessar as ruínas eram ambos discípulos do pavilhão da espada das nuvens flutuantes. Isso inevitavelmente fez todos acreditarem que o pavilhão tinha uma maneira de quebrar a formação. Infelizmente, como o pavilhão poderia ter uma maneira? As pessoas do pavilhão da espada das nuvens flutuantes, desde os anciãos até os discípulos da seita, são realmente teimosas. Não importa o quanto fossem coagidos até sua destruição, o pavilhão não revelou o método para cruzar o abismo celestial, porque eles realmente não sabiam. Alguns escolheram tentar cruzar, mas sem exceção, todos morreram. O resto das pessoas se inquietou, planejando esperar no local original. Su Shen entrou nas ruínas do santo. Embora seus conhecimentos de formação não fossem profundos, uma formação de selamento de que não poderia detê-lo. Irmão Júnior Xie, por que você também consegue entrar nas ruínas do santo? Dentro das ruínas, Muron Ying notou Su Shen, que também havia entrado, seus olhos afiados. Su Shen sorriu. Irmão Sênior Muron, essa pergunta deveria ser eu a fazer a você. Muron Ying sabia que ele fora capaz de entrar nas ruínas inteiramente por confiar em uma pérola de quebra de restrição que havia obtido. No entanto, Muron Ying não tinha intenção de responder à pergunta de Su Shen. A espada longa em suas costas zumbiu, e sua luz afiada iluminou as ruínas. Irmão Júnior Xie, você absolutamente não deveria ter vindo cobiçar algo que não lhe pertence. A intenção assassina de Muron Ying estava totalmente exposta. A herança do santo não permitia que uma segunda pessoa a tocasse. Ele planejou matar Su Shen, independentemente de ele ser seu companheiro e irmão sênior. Fim do vídeo.